A manhã amanheceu nublada, como se o céu previsse que aquele não seria um dia comum. No estacionamento lateral de um centro empresarial de luxo, um homem ajeitava o uniforme com precisão quase militar. Ele era segurança há 12 anos. Nome: Djalma. Firme, reservado, com olhar treinado para suspeitos e coração moldado por regras, desconfiança e rotinas rígidas. Djalma não era maldoso, apenas endurecido pela vida. Cresceu na periferia, viu amigos se perderem, carregava nos ombros o peso de um pai ausente e de uma mãe que lhe ensinou que respeito se impõe. E foi com esse código gravado na alma que assumiu o posto naquela manhã. Às 10 horas em ponto, ele recebeu a informação de que um evento privado ocorreria em um dos salões principais. Pessoas influentes, jornalistas, empresários. E, claro, celebridades. Mas, para Djalma, isso pouco importava. O mundo dos ricos e famosos era distante demais da sua realidade para merecer qualquer tipo de reverência. Pouco depois do meio-dia, um carro preto, simples, estacionou de forma discreta. Nenhuma escolta, nenhuma pompa. Dele desceu um jovem de moletom, boné cobrindo parte do rosto e um andar leve, como quem não queria chamar atenção. Djalma imediatamente se colocou à frente da porta de entrada. "Onde pensa que vai?" perguntou com firmeza, a mão já no cinto onde carregava o rádio. O jovem sorriu de canto, humilde. "Fui convidado. Vim pro evento." Djalma avaliou o rapaz de cima a baixo. Nada de crachá. Nenhum documento em mãos. Só aquele jeito simples demais para quem, supostamente, teria um nome na lista. Sem crachá, sem entrada. Faz favor, aguarde do lado de fora. O tom foi frio. O rapaz, surpreso, hesitou por um instante. Mas não contestou. Deu 2 passos para trás, encostou-se na parede lateral e esperou. Silencioso. O rádio de Djalma chiou. Era um aviso qualquer, mas ele nem ouviu direito. Seu foco estava naquele sujeito que permanecia ali, calado, olhando o movimento com olhos atentos. Nada no comportamento dele sugeria arrogância. Pelo contrário, havia algo sereno, quase bonito naquela postura paciente. Mas Djalma não recuaria. Para ele, humildade não era argumento. Ordem era ordem. E regra era regra. Minutos depois, um grupo de jovens fãs apareceu do nada. Celulares em punho, começaram a gritar o nome que até então Djalma não tinha reconhecido. "É o Neymar! Meu Deus! É o Neymar!" O coração do segurança travou. Olhou de novo. O boné, o moletom, o sorriso discreto. Era ele, o craque, o ídolo nacional, o menino de ouro que saiu de uma vila e encantou o mundo. E Djalma havia barrado ele na porta. O silêncio que seguiu foi o primeiro sinal de que algo mudaria naquele dia. O barulho das vozes adolescentes ecoou como um trovão inesperado. "É o Neymar!" gritavam. Algumas correram até ele, outras apenas filmavam à distância, em estado de êxtase. Em poucos minutos, aquele espaço discreto à frente do prédio transformou-se em uma espécie de altar improvisado. E o homem de moletom, que minutos antes parecia só mais um desconhecido, agora era o centro da comoção. Djalma permaneceu imóvel por alguns segundos, o coração acelerado, as mãos suando sob as luvas. Ele tentou negar para si mesmo, mas já sabia, tinha barrado Neymar Júnior na porta. E ainda assim, Neymar permanecia ali, encostado na parede, sorrindo com delicadeza para os fãs, assinando um ou outro papel que lhe estendiam, fazendo poses simples para selfies. Não havia revolta, não havia pressa, nenhuma exigência. Djalma, sem saber por quê, se aproximou. A voz falhou ao tentar se desculpar. "Senhor, eu... me desculpe, eu não... reconheci." Neymar olhou para ele com olhos suaves,
quase como se compreendesse algo além do que Djalma dizia. Havia um tipo de calma naquele olhar que desarmava qualquer culpa. Tá tudo certo, irmão. Você só estava fazendo o seu trabalho. A frase caiu como um soco leve no peito. O tipo de golpe que não dói, mas que marca. Djalma não esperava compreensão. Estava preparado para um sermão, um olhar de superioridade, ou quem sabe até a demissão. Mas tudo o que recebeu foi humildade. Humildade. De Neymar Júnior. O segurança respirou fundo, engoliu seco e abriu caminho, dessa vez com um gesto respeitoso. Por favor, pode entrar. O craque apenas assentiu com a cabeça e, antes de entrar, virou-se novamente para os fãs e acenou. Eles vibraram. Alguns choraram. E então, ele desapareceu pelas portas de vidro. Djalma ficou do lado de fora, parado, como quem acabara de testemunhar um milagre urbano. Quem é esse cara de verdade? Pensava. Não o Neymar das manchetes, dos gols, das festas, mas esse homem que, mesmo sendo um dos rostos mais famosos do planeta, não se sentiu ofendido por ser tratado como qualquer um. Nos minutos que se seguiram, Djalma começou a lembrar da própria história. Quantas vezes ele havia sido ignorado? Quantas portas se fecharam para ele pelo uniforme, pela cor da pele, pelo sotaque carregado? E agora, ali, ele havia feito o mesmo com outro. Só que esse outro tinha poder para expô-lo, humilhá-lo, demiti-lo, mas não o fez. Enquanto a tarde avançava, Djalma foi chamado pelo rádio. O supervisor queria falar com ele. Agora é minha cabeça, pensou. Entrou no prédio e caminhou até a recepção com passos pesados. Mas, ao chegar, teve uma surpresa. Neymar estava ali, sentado no sofá da recepção, tomando água de coco e conversando tranquilamente com uma das organizadoras do evento. Quando viu Djalma, levantou-se com naturalidade. Aí, pessoal, esse aqui é o cara. Me barrou na porta, hein? Todos riram, inclusive ele. Mas não foi deboche, foi leveza. E fez certo. Se eu não tivesse sido convidado, ele teria impedido alguém perigoso de entrar. O cara é bom no que faz. A organizadora sorriu, aliviada. O supervisor, que já chegava com o semblante tenso, desarmou-se com o comentário. Que bom ouvir isso, Neymar. Nosso pessoal preza pela segurança de todos. Neymar estendeu a mão a Djalma. Obrigado, irmão. E se algum dia eu voltar aqui, pode barrar de novo, se precisar. Só me avisa que eu boto o crachá dessa vez. Foi nesse momento que Djalma sentiu algo raro. Orgulho. Mas não aquele orgulho vaidoso, e sim o que vem do reconhecimento justo. Um orgulho que aquece o peito, como o sol vencendo uma manhã nublada. Ele apertou a mão do jogador com firmeza e os dois se encararam por alguns segundos. Djalma viu ali um homem comum por trás da lenda, e Neymar viu um guerreiro que fazia o possível para manter a ordem num mundo caótico. Naquela noite, ao voltar para casa, Djalma não contou tudo à esposa. Só disse que teve um dia diferente, guardou os detalhes no coração. Mas, antes de dormir, fez algo que não fazia há anos. Abriu o YouTube e assistiu a gols do Neymar. Reviveu jogadas, sorrisos, entrevistas antigas. E ali, na sala modesta de um apartamento simples, Djalma chorou. Não pelo erro, mas por ter encontrado, por trás do crachá, alguém que o lembrou do valor que ainda existia no mundo, mesmo quando o mundo parecia esquecer. O dia seguinte amanheceu como qualquer outro, mas dentro de Djalma algo já havia mudado. Ele chegou ao trabalho mais cedo do que de costume, organizou os cones do estacionamento com precisão, limpou a guarita como se fosse um altar. Mas, por dentro, o sentimento era de inquietação. A imagem de Neymar, tranquilo e sorridente após ter sido barrado, não saía da sua cabeça. Não era só admiração. Era vergonha também. Não por ter feito seu trabalho. Isso ele sabia que havia feito corretamente,
mas por ter julgado com os olhos antes de entender com o coração. O crachá que ele cobrava tanto de todos agora parecia um símbolo de um mundo frio, onde as pessoas só são aceitas quando carregam selos de validação. Durante a pausa para o café, Djalma observou seus colegas. Comentavam futebol, riam de memes, falavam da chuva que vinha. Ele queria contar o que tinha vivido, mas havia algo sagrado naquele momento. Não era apenas uma história com um famoso, era uma lição íntima demais para virar fofoca de intervalo. Em casa, as coisas também começaram a ganhar outros contornos. A esposa notou que ele andava mais pensativo. O filho adolescente, que raramente trocava mais do que 3 palavras com o pai, apareceu com uma camisa da seleção brasileira e perguntou: "Pai, é verdade que você viu o Neymar?" Djalma hesitou. "Vi sim, e aprendi muita coisa com ele." "Ele foi arrogante?" Djalma sorriu, olhando para o chão. "Não, filho. Foi o contrário disso. Foi um dos caras mais humildes que já conheci." O menino assentiu, impressionado. E pela primeira vez em semanas, sentou-se ao lado do pai no sofá. Sem celular, sem fones. Apenas pai e filho, dividindo o silêncio confortável de quem entende que uma história vale mais que 1000 sermões. Enquanto isso, a repercussão do evento ganhava espaço nas redes. Um vídeo curto, gravado por um dos fãs no momento em que Neymar foi barrado, começava a circular. No vídeo, era possível ouvir o diálogo entre ele e Djalma. A forma pacífica como o jogador aceitou o impedimento, o sorriso discreto, o "tá tudo certo, irmão", dito com naturalidade. O vídeo viralizou. Milhões de visualizações em poucas horas. Comentários exaltando a humildade de Neymar. Outros defendendo Djalma com fervor. Segurança profissional, não se deixou deslumbrar. Esse cara merece um prêmio. Fez o que muitos não teriam coragem de fazer. Respeito se conquista, e os dois mostraram isso com classe. Djalma, no entanto, só soube do vídeo quando uma jornalista apareceu em frente ao prédio onde ele trabalhava. Estava com uma equipe de reportagem e um microfone em punho. "Bom dia! Estamos ao vivo e gostaríamos de conversar com o segurança que protagonizou um momento inspirador com Neymar Júnior." Ele ficou paralisado. A matéria foi curta, mas intensa. Mostrou os dois lados, o craque da bola e o guarda da porta. 2 homens de mundos diferentes que, em um instante de simplicidade, ensinaram algo precioso, que nem toda porta aberta é sinal de progresso, e que, às vezes, é no ato de barrar alguém que se revela o verdadeiro valor de uma pessoa. Após a reportagem, a empresa onde Djalma trabalhava recebeu ligações de agradecimento. Uma ONG ofereceu uma homenagem. Até uma carta da CBF chegou, parabenizando a postura dele e a humildade de Neymar. Mas Djalma não se deixou levar. Continuou abrindo e fechando portas. Continuou fiscalizando, observando, cuidando. Só que agora fazia isso com outro olhar. Um olhar que buscava mais do que crachás ou aparência. Um olhar que procurava humanidade. Num sábado qualquer, ele decidiu algo que há muito adiava. Visitou a mãe, já idosa, que vivia numa casa modesta do outro lado da cidade. Levou flores, levou o neto e levou, sobretudo, um pedido de desculpas pelos anos de distância. "Mãe, eu queria dizer que agora eu entendo o que a senhora sempre quis me ensinar." Ela sorriu, com os olhos marejados. "E o que foi que eu te ensinei, meu filho? Que quem bate à porta da vida com humildade sempre entra no coração de alguém." Ela o abraçou com força. Djalma sentiu o calor daquele colo antigo, onde antes se escondia das dores do mundo. Agora, voltava não para se esconder, mas para honrar. E naquele abraço, teve certeza. Algumas portas podem até permanecer trancadas, mas quando um coração se abre, o mundo todo muda por dentro. O mundo seguiu girando, como sempre faz.
Mas dentro de Djalma, tudo havia mudado. O episódio com Neymar não fora apenas uma coincidência ou um momento viral. Foi um divisor de águas, e ele começou a perceber que as maiores revoluções não acontecem do lado de fora, mas no mais silencioso interior da alma. Passados alguns dias, o crachá de Djalma começou a pesar diferente no peito. Antes, era um símbolo de autoridade, controle, obediência. Agora, carregava algo mais profundo: responsabilidade emocional. O poder de escolher como tratar o outro, mesmo quando a regra está a seu favor. E essa consciência começou a mudar sua forma de agir, não por obrigação, mas por convicção. Certo dia, durante o expediente, um entregador chegou ao prédio. Era um rapaz magro, suado, com a camiseta encharcada da chuva e uma sacola rasgada nas mãos. O protocolo dizia que ele deveria esperar do lado de fora até que algum funcionário descesse para retirar o pedido. Era assim que sempre fora. Mas Djalma olhou para ele e viu mais que um entregador. Viu um trabalhador. Viu cansaço. Viu um retrato vivo de si mesmo, anos atrás, tentando ser respeitado por trás de um uniforme qualquer. Desceu os degraus, abriu o guarda-chuva e foi até o rapaz. Vem cá, fica aqui dentro um pouco. Tá chovendo demais. Vai acabar gripando desse jeito. O entregador, surpreso, entrou tímido, agradecendo baixinho. Djalma o fez sentar-se na recepção por alguns minutos, ofereceu água e trocou 2 palavras. Só 2. Mas, para aquele rapaz, bastaram para se sentir tratado como gente. Foi nesse instante que Djalma ouviu de novo aquele sussurro. Não vinha de fora. Não vinha de ninguém. Era o eco da voz de Neymar, naquela manhã inesquecível. Tá tudo certo, irmão. Você só estava fazendo o seu trabalho. Um sussurro humilde, sem exigência, sem orgulho e, paradoxalmente, tão poderoso que começava a guiar os passos de Djalma com mais força do que qualquer ordem oficial. Na semana seguinte, Djalma foi convidado pela escola do filho para falar numa pequena palestra sobre profissões e dignidade no trabalho. A princípio, recusou. Não tenho nada a ensinar, pensou. Mas o filho insistiu. Pai, só fala o que aconteceu, igual você me contou em casa. Na manhã da palestra, Djalma vestiu seu melhor uniforme. Passou a camisa, lustrando até o último botão. Não queria impressionar. Queria honrar. Chegou à escola com o coração acelerado, diante de 20 adolescentes curiosos. Começou tímido. Eu sou segurança. Trabalho em prédio comercial. Muita gente passa por mim todos os dias. Alguns me olham, outros não. Mas todos têm algo em comum. Estão com pressa. E quando a gente vive com pressa, para de ver as pessoas como pessoas. Fez uma pausa. Respirou fundo. Um dia, um cara chegou lá e eu impedi a entrada dele. Não parecia importante. Não tinha crachá. E eu segui o protocolo. Depois descobri que ele era o Neymar. Um burburinho de surpresa percorreu a sala. Alunos arregalaram os olhos. Mas Djalma continuou com calma. Ele poderia ter se exaltado, me humilhado. Mas não. Ele só disse: Você só estava fazendo o seu trabalho? Fez outra pausa. Olhou nos olhos dos jovens. A humildade dele quebrou algo em mim, porque eu percebi que, durante muito tempo, eu fui duro demais. Não com os outros, comigo mesmo. E quando a gente endurece por dentro, a gente fecha portas que deveriam estar sempre abertas. O silêncio da sala foi mais eloquente do que qualquer aplauso. Aqueles adolescentes, acostumados a ídolos inalcançáveis, estavam diante de um herói cotidiano, um homem comum, que aprendeu com um gesto simples algo que muitos não compreendem nem com anos de estudo: que o verdadeiro respeito começa onde termina o orgulho. Depois da palestra, uma aluna se aproximou, tímida, olhos marejados. Senhor Djalma, meu pai também é segurança, e eu sempre tive vergonha quando ele ia me buscar na escola com o uniforme.
Hoje, hoje eu só queria abraçar ele. Ele sorriu, emocionado, e disse algo que nunca pensou que diria. Abraça sim. E diz para ele que o uniforme que protege os outros é o mais bonito de todos. Naquela noite, ao chegar em casa, Djalma encontrou o filho na cozinha preparando um sanduíche. Quando o viu, o garoto falou: Pai, você virou assunto na escola? Todo mundo queria que o Neymar fosse lá também. Mas eu disse que não precisa. Não? Não, porque você já ensinou tudo o que a gente precisava ouvir. Djalma sorriu, com os olhos brilhando. E naquele instante percebeu que o maior sussurro não foi o de Neymar. Foi o que nasceu dentro dele, no silêncio. Um sussurro que quebrou o orgulho, que abriu portas para dentro, que transformou não só sua maneira de trabalhar, mas sua maneira de viver. O tempo passou. O episódio com Neymar ainda ecoava pelas redes sociais, mas Djalma já voltara à rotina com serenidade. Não buscava fama nem recompensa. Seu maior prêmio era invisível. Um coração mais leve, uma mente mais desperta. Mas o destino, às vezes, escolhe seus protagonistas. E Djalma, sem querer, ainda teria seu nome ecoado de forma inesperada. Era uma tarde comum quando o gerente do prédio chamou-o com urgência. Haveria uma cerimônia de inauguração de um novo auditório empresarial no andar térreo, com presença de empresários, diretores e convidados ilustres. A ordem era redobrar a segurança e garantir que tudo ocorresse dentro do protocolo. Djalma assumiu o posto principal na entrada lateral como sempre fazia. Postura firme, olhar atento. Mas algo naquela tarde parecia diferente. O burburinho de bastidores, o movimento incomum de câmeras, flashes e jornalistas. Havia algo maior acontecendo ali. Foi quando, pela porta giratória de vidro, ele viu um rosto conhecido. Boné, moletom claro, sorriso tranquilo. Neymar. Djalma engoliu seco. O craque vinha acompanhado de 2 assessores, mas parecia mais interessado em observar o ambiente do que em aparecer. Quando os olhos dos dois se encontraram, Neymar sorriu de leve, como quem reencontra um velho amigo sem precisar dizer uma palavra. Tá de volta ao posto, irmão? Sempre, respondeu Djalma, agora com o peito em paz. O jogador fez um gesto discreto, tocando no ombro do segurança com respeito e afeto, e seguiu para o auditório, onde dezenas de convidados já se acomodavam. O evento começou com discursos corporativos, homenagens protocolares, cortes de fita. Mas, de repente, uma voz da produção anunciou: Temos uma surpresa especial. Um dos nossos convidados ilustres pediu a palavra. Era Neymar. Ele subiu ao palco, sob aplausos moderados. A maioria esperava um comentário rápido, uma brincadeira sobre futebol ou uma frase motivacional. Mas o que veio a seguir silenciou o auditório. Boa tarde a todos. Eu não vim aqui para falar de bola, nem de fama. Vim falar de respeito. Pausou. Há algumas semanas, entrei nesse prédio e fui barrado na porta por um segurança. Eu não estava com identificação, e ele, corretamente, me impediu de entrar. Os sussurros começaram. Alguns já lembravam do vídeo viral. O nome dele é Djalma, e ele me deu uma das maiores lições da minha vida. O auditório inteiro virou o rosto em direção a Djalma, que permanecia na lateral, visivelmente constrangido. Alguns começaram a aplaudir. Outros se levantaram para enxergá-lo melhor. Djalma queria desaparecer, mas Neymar continuou. A forma como ele me tratou, mesmo sem saber quem eu era, foi profissional, firme e, ao mesmo tempo, humana. E a forma como reagiu ao descobrir quem eu sou foi ainda mais grandiosa. Ele não pediu desculpas por cumprir seu dever. E eu não precisei impor nada para ser respeitado. Porque respeito de verdade não se impõe, se cultiva. Aplausos ecoaram, mais intensos.
Djalma sentiu as mãos suarem. O coração batia como tambor. Mas, ao mesmo tempo, havia um calor bom no peito. Aquele calor de quando a verdade encontra seu lugar. Neymar então estendeu o braço e apontou para ele. Hoje eu quero pedir algo que talvez ele nunca pediria. Que todos nós aprendamos com Djalma. Que antes de julgarmos alguém pela aparência, pelo uniforme ou pela ausência de um crachá, a gente escute o silêncio que mora dentro de cada pessoa. Porque às vezes é ali que vivem as histórias mais bonitas. O auditório veio abaixo. Aplausos de pé. Olhares emocionados. Gente chorando sem saber exatamente por quê. E Djalma, ali, com os olhos marejados, entendeu. A verdade que ele carregava dentro do peito, aquela que só ele conhecia, agora era reconhecida diante de todos. Ao final da cerimônia, enquanto os convidados se aproximavam para tirar fotos com Neymar, algo ainda mais simbólico aconteceu. O jogador atravessou o auditório, ignorou os flashes e os jornalistas e foi até Djalma. Posso tirar uma foto contigo? Djalma sorriu, tímido. Comigo? Com o cara que me deu uma lição de vida. E ali, diante de todos, foi o craque quem pediu a pose. O segurança ficou parado, sem saber se sorria ou chorava. No fundo, fazia as duas coisas ao mesmo tempo. A foto correu o país nas horas seguintes. Mas, mais importante que a imagem, era o que ela representava. O encontro de dois mundos que raramente se escutam, mas que, por alguns minutos, falaram a mesma língua. E nessa língua, feita de respeito, humildade e humanidade. Djalma virou símbolo. Não de fama, mas de verdade. O tempo, como sempre, passou. Mas nem todas as histórias são levadas pelo vento. Algumas ficam, fincadas como raízes silenciosas no coração das pessoas. A história de Djalma e Neymar era uma dessas. A imagem dos dois, o craque sorrindo ao lado do segurança, percorreu o país. Mas foi além da fama. Ela tocou as ruas, os becos, os corredores invisíveis por onde milhões de Djalmas passam diariamente, sem que ninguém os note. Aquele retrato virou símbolo de algo maior. A lembrança de que a humildade não faz barulho, mas transforma destinos. Após a homenagem, Djalma voltou ao trabalho como de costume. Nada de discursos, nada de ego inflado. Ele não queria virar celebridade. Queria continuar sendo útil. Sentia, no entanto, que agora as pessoas o olhavam diferente. Não por piedade ou bajulação, mas com respeito e, mais importante, com escuta. Num domingo de sol, enquanto descansava com a família num parque público, foi abordado por uma senhora idosa. Ela caminhava devagar, apoiada numa bengala, e parou bem diante dele. Você é o segurança que apareceu com o Neymar, não é? Djalma assentiu, constrangido. Meu neto viu aquele vídeo e chorou. Ele vive dizendo que ninguém respeita gente simples. Mas, naquele dia, você mostrou que a simplicidade tem voz. Obrigada, meu filho, por nos representar. Ele tentou responder, mas só conseguiu sorrir. Aquilo bastava. Dias depois, uma escola pública o convidou para dar uma palestra no Dia do Trabalhador. Ele foi. Vestiu o uniforme, como sempre, e falou sem ensaio, sem pose. Só falou o que viveu. Quando terminou, uma professora se aproximou com um bilhete. Ensinar com palavras é bom, mas ensinar com humildade é eterno. Foi quando ele entendeu. A lição que havia deixado para o mundo não vinha das regras que seguira, mas do silêncio com que soube reconhecer sua humanidade e a dos outros. Neymar, por sua vez, mencionou Djalma em mais de uma entrevista. Sempre com gratidão, sempre com simplicidade. Em um documentário chegou a dizer: às vezes a gente cresce tanto que esquece o chão de onde saiu. Aquele segurança me lembrou disso, e não com bronca, com exemplo. Djalma nunca pediu mais nada. Não aceitou cargos melhores, nem queria cargos políticos, como alguns sugeriram.
Seu coração estava em paz. Ele havia sido ouvido e, mais do que isso, havia aprendido. No fim de uma tarde nublada, sentado na guarita com uma caneca de café nas mãos, ele olhou para o portão e pensou: tem gente que passa a vida tentando entrar em lugares onde não é bem-vinda. Mas talvez o segredo seja abrir portas dentro da gente. Porque, quando a alma está aberta, a gente cabe em qualquer lugar, até no coração de um craque. E sorriu. Um sorriso pequeno, calmo e eterno.